Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Misery, do Stephen King e a adaptação deste livro. Misery foi escrito pelo Stephen King e publicado originalmente em 87. Essa história já teve uma outra publicação aqui no Brasil que recebia o nome de Angústia, mas a editora Suma relançou esse livro com o nome de Misery em 2014. Aqui nós temos o Paul Sheldon e ele é um escritor muito famoso, só que ele acaba sofrendo um acidente devido a uma nevasca e ele é socorrido e mantido em cativeiro pela Annie Wilkes, que é a sua fã número 1. Ele acaba fraturando as pernas de uma maneira muito bizarra, que ele não consegue andar. Então quando ele acorda, ele já está na casa da Annie e dopado de analgésicos. E ela quer obrigar ele a escrever um livro só para ela, sendo esse livro uma continuação para Misery, né? Que a Misery é uma personagem de uma série de livros que o Paul Sheldon escreve. O King é um autor que normalmente se prolonga na construção de ambiente e personagem na maioria das histórias dele, antes do foco principal do livro realmente acontecer. Mas nesse livro eu até tomei um susto, porque ele vai direto ao ponto. A primeira cena é o Paul sofrendo um acidente, né? Então assim, eu imaginava que ele, sei lá, ia contar um pouco sobre a Annie, sobre o Paul, em perspectivas diferentes, para depois chegar o momento que os dois se encontrassem. Mas não, aqui ele prefere nos deixar às cegas, né, a respeito da Annie, assim como o Paul, pra gente ir descobrindo junto com o personagem. E isso gerou um ótimo mistério, deixou a história muito mais angustiante do que eu já imaginava. Porque assim, a Annie, ela claramente tem problemas psicológicos e a gente fica sem saber de até onde vai o nível de loucura dela, né? Ela sofre de umas mudanças de humor um pouco bizarras, né? Uma hora ela tá extremamente raivosa, enfurecida, outras ela fica completamente deprimida e triste, e tem momentos que ela é super dócil e gentil, né, gente? Com o Paul, sendo que esses momentos em que ela estava sendo agradável eram os que mais me assustavam, porque eu ia lendo a cena com aquele medo de, ai meu Deus, o que ela vai fazer agora? Porque ela começava a agir de um jeito que você não conseguia prever que tipo de atitude ela teria. Aqui nós vamos acompanhando os pensamentos do Paul, então aqui nós vemos todas as vezes que ele tenta fazer alguma coisa escondida, que ele tá tentando fingir que tá tudo bem, meio que dançar conforme a música, tentando até agir de uma maneira amigável com a Annie para poder evitar algum surto dela. E assim, gente, o Paul, ele tá numa situação ruim. Quando ele acorda na casa da Annie e ele vê que ele não está em um hospital, ele já percebe que ele tá ferrado, entendeu? Só que chega um determinado momento do livro que você pensa assim, não, já tá ruim, não vai piorar, né? Piora, entendeu? O buraco é muito mais embaixo. A leitura foi super fluida pra mim. Na verdade eu esqueci de dizer que eu li esse livro numa leitura coletiva, né, com a Gláucia lá do Alegria Literária. Então assim, eu tava acompanhando as metas direitinho. Só que quando chegou nesse ponto da história, eu fiquei enlouquecida, porque eu tava pensando, gente, esse homem vai morrer, ele não vai sair vivo dessa. Não dá pra sair. Inclusive na parte final eu nem aguentei esperar. Eu virei uma noite, concluí o livro logo, porque eu não tava me aguentando de desespero lendo essa história. Porque a Annie é completamente louca, sabe? Você fica o tempo inteiro com medo pelo Paul. Eu nunca sabia o que ela ia fazer. E aconteceram algumas coisas, tipo, algumas coisas eu já imaginava, por causa de comentários de algumas pessoas falando sobre o livro e tudo mais. Só que tinha outras que eu não tava esperando. Aí eu fiquei assim, tipo, um pouco assustada, sabe? Tipo, nossa, isso realmente aconteceu. Outro ponto que eu também gostei muito desse livro é que nós temos a visão do Paul, né? Então, além da gente ver toda a angústia dele pelo fato dele estar sendo mantido em cativeiro, nós também vemos alguns conflitos dele como escritor. Um desses conflitos é que ele é muito insatisfeito de ter que escrever a história da Misery. É uma série que ele escreveu e tem muito sucesso, mas ele não gosta tanto assim. Ele queria parar de escrever aquilo e escrever coisas diferentes, mas ele se vê obrigado porque ele precisa de dinheiro para viver, é o trabalho dele, né? Então ele mesmo se compara a uma prostituta, como se ele fosse escravo do desejo dos fãs. E eu fiquei pensando muito sobre isso durante a leitura, porque eu fiquei imaginando todas essas séries gigantescas que tem por aí,
Será que lá no fundo o autor se sente assim também? Será que eles têm medo de terminar uma série ou de não escrever mais sobre algum determinado universo e os fãs simplesmente caírem em cima? Eu não sei, foi um tipo de pensamento que ficou muito forte na minha cabeça na hora, porque é uma coisa muito plausível, né? Esse foi o que mais me chamou a atenção, mas tem várias questões aqui para você refletir sobre a carreira e o próprio ego de um escritor. Achei o livro super fluido, até mais fluido do que o Cemitério, né? Eu já fiz uma resenha do Cemitério, e o Cemitério foi um livro que eu gostei bastante, eu achei bem rápido de ler, mas esse aqui eu achei mais rápido ainda. A única coisa que eu não gostei tanto nesse livro é porque aqui tem alguns trechos da história da Misery, né? E assim, eu não tava tão interessada, eu achava que o que tava acontecendo com o Paul era muito mais interessante, então eu ficava desesperada quando entrava nesses pedaços sobre a Misery, porque eu queria chegar logo pra saber o que ia acontecer com ele. Eu ficava pensando assim, gente, daqui a pouco essa louca vai entrar no quarto e vai fazer alguma coisa, né? Então assim, eu não quero saber da Misery, a Misery tá bem, é um personagem. O Paul, isso não fez muito sentido o que eu falei agora. Mas o Paul era quem estava correndo perigo. Só que como esses trechos da Misery eram curtos, então eu não me incomodei muito assim, não atrapalha o andamento da leitura, não chega a quebrar o fluxo narrativo. Mas se você for ler, você já vai um pouquinho avisado, porque isso pode incomodar algumas pessoas. Super vale a leitura e para quem gosta de suspense, eu acredito que vai adorar esse livro. E ele se tornou um favorito meu, mesmo com essa questão de ter esses trechos da Misery, eu não consegui não dar 5 estrelas e favoritá-lo, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz com essa leitura. Primeiro King do ano, estamos começando bem. Agora, para falar um pouquinho com vocês sobre a adaptação recebeu o nome de Louca Obsessão e foi lançado em 1990. Eu não acho que cabe aqui querer comparar obras sobre dizer se o livro é melhor ou se o filme é melhor. Eu nem gosto muito desse tipo de comparação, mas eu queria indicar o filme pra vocês também, né? Porque assim, eu terminei de ler o livro e eu corri direto pro Telecine Play, porque eu já sabia que tinha no catálogo, então eu queria muito assistir o filme pra ter a experiência dos dois. E o que eu tenho a dizer é que ele foi muito bem adaptado. Tem algumas pequenas mudanças, mas nada que tire a essência original da história. Uma das diferenças que eu adorei é porque o Paul é um escritor famoso, então é óbvio que as pessoas vão procurar por ele. E a gente não vê isso no livro porque a gente só tá tendo a perspectiva dele. No filme a gente tem a perspectiva dele, mas a gente vê, por exemplo, a agente dele ligando pra polícia pra querer saber onde é que ele está, o delegado procurando, a investigação, a notícia no jornal. Então assim, foi bacana ver esse tipo de perspectiva no filme, mas no livro também foi muito interessante, porque como você não tem essa visão, você fica se sentindo tão isolado como o Paul. Mas o ponto alto do filme mesmo, e que fez eu querer comentar com vocês, foi a atriz que fez a Annie Wilkes, né, que é a Kate Bates. Gente, a mulher é simplesmente magnífica, não tem outra palavra. Ela ganhou um Oscar de melhor atriz em 1991 por esse filme, e assim, gente, foi muito bem merecido esse Oscar, sabe? O comportamento dela é idêntico ao do livro. As mudanças de humor são perfeitas. Eu fiquei assim chocada, porque ela realmente encarnou o personagem e ela nos mostra uma mulher completamente instável, representando muito bem a loucura que nós vemos no livro. E assim, gente, a atuação dela, principalmente nessas cenas mais impactantes do filme, cara, é espetacular, a mulher é maravilhosa. Eu sei que tem gente que não é muito chegado a um filme antigo. Eu, particularmente, eu não me importo com isso. Só que assim, se você é uma dessas pessoas que se incomoda com um filme antigo, por favor, dê uma chance, porque o filme está envelhecendo muito bem. Não teve nada nele que tenha me incomodado em termos de idade do filme. Então assim, gente, eu super recomendo tanto o livro como o filme. Pra mim não teve essa história de o livro é melhor, o filme é melhor. Isso não existiu pra mim. Eu adorei os dois. Então se você já viu o filme e não leu o livro, leia, porque assim, gente, é muito bem construído a angústia e tudo o que o personagem tá sentindo. E se você leu o livro e ainda não assistiu, tem no catálogo do Telecine Play. A Kate Bates tá simplesmente maravilhosa, ela foi espetacular e super vale a pena você conferir essa história. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Lembrando que se você tiver interesse em adquirir esse livro, vai ter link aqui embaixo no box de descrição.
e você comprando por esse link você ajuda muito o canal sem pagar nada mais por isso. Aproveitem também para comentar aqui embaixo, vamos bater um papo, me digam se vocês ficaram interessados em ler, em assistir o filme, ou se você já leu e assistiu, vamos conversar por aqui. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo, que isso ajuda muito na divulgação do canal, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e também de ativar o sininho de notificações para você receber sempre o aviso de quando tiver vídeo novo por aqui. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, a gente continua a nossa conversa nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!